Fala pessoal! Hoje estaremos aqui ministrando aula de Geografia, professor Ariel, com as turmas do 9º ano. Então antes de iniciar a nossa aula, não esqueça de passar ali, ó, e se inscrever no nosso canal, dar o seu like, tá? Hoje temos um assunto muito interessante, como eu falei na aula anterior, que é a continuação sobre os conflitos entre Israel e palestinos, tá? Então aqui no primeiro tópico nós temos, aliás no último, né, dessa aula, são as dificuldades para selar a paz. Lembrando que são 3 aulas que nós estamos estudando os conflitos entre Israel e palestinos, tá? Já estudamos sobre as diásporas que aconteceram, já estudamos sobre a Guerra de Suez, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur. E hoje nós iremos falar sobre as dificuldades para selar a paz. O que está acontecendo entre Israel e palestinos, os países árabes, que há muito tempo tentam selar a paz e não conseguem, tá? Então veja bem, quando você olha aqui no título, Mapa da Estrada, tá? O que seria o Mapa da Estrada? Veja bem, no ano de 2003, a Israel e a ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina, está bem aqui embaixo, tá? Eles assinaram um novo acordo de paz. E nesse acordo previa a criação do Estado palestino no ano de 2005. Só que não tratou dos pontos principais, né, que há muito tempo vem acontecendo esse problema entre Israel e a ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina. Então veja bem, um desses pontos que eles nunca decidiram, nunca chegaram a uma conclusão, são os pontos de discórdia. Quais são esses pontos de discórdia, professor? São esses daqui, ó, destino dos refugiados palestinos. Mais na frente nós vamos estudar sobre cada um deles. A situação de Jerusalém, vocês vão observar que Jerusalém é dividida lá, tá? A parte antiga pertence aos palestinos e o restante a Israel. O acesso à água de qualidade e a instalação de novas colônias de judeus em território palestino, tá? Então esses são os pontos de discórdia que nós vamos discorrer no decorrer desta aula. Aqui nós temos destinos dos refugiados. Primeiro ponto aqui da discórdia entre eles. Logo na imagem, você observa aqui, ó, ao lado, aqui nós temos o maior campo de refugiados do mundo, tá? Então, para entender, professor, por que esses refugiados ficam nesse lugar? Por que eles estão fugindo? Então, veja bem, pessoal. Nos países árabes, desde quando iniciou a Primavera Árabe, que houve confrontos, manifestações das pessoas contra os seus presidentes, principalmente nesses países onde era o regime de autoritarismo, tá? Que era ditadores. Então as pessoas iam para as ruas reivindicar os seus direitos. Então com isso aconteceu a guerra civil, geralmente ali no Líbano, na Jordânia. Existem muitos conflitos, são guerras civis, uma guerra entre os povos. Então as pessoas acabam fugindo para outros países, para outros territórios. Então as pessoas fogem dos seus países com medo de morrer, com medo de perseguição e acabam indo para esses campos de refugiados. Chegam no deserto, vão se instalando. Então essa imagem aqui, ó, é o maior campo de refugiados do mundo, onde as pessoas se instalam sem nenhum tipo de saneamento básico, sem ter água potável, tá? Então, assim, é um lugar muito difícil, onde as pessoas tentam sobreviver. Numa próxima aula, nós vamos estudar mais profundo sobre esse povo aqui, tá? Então, veja bem, o destino principal dos refugiados. Com essas guerras, eles fugiram para os países vizinhos, tá? Alguns foram para a Jordânia, cerca de 2,7 milhões foram para a Jordânia e não ficam na cidade, ficam no deserto. Na Síria e no Líbano, cerca de 400 mil pessoas, tá? Estão tanto na Síria quanto no Líbano. E em Israel, cerca de 1,2 milhões de pessoas são refugiados que vieram de outros países,
Tá? Quer ver, pesquise a guerra do Líbano para você ver como não é triste a situação. Tá? Crianças, idosos passando coisas terríveis nesses países. Então Israel tinha cerca de 8,1 milhões de habitantes em 2014. Tá? Aqui já estou falando sobre a questão da criação do Estado palestino. Que esses refugiados querem que crie um Estado palestino, um país da Palestina, que não existe. Tá? Então veja bem, Israel, que foi um país que foi reconhecido, tinha cerca de 8,1 milhões de habitantes no ano de 2014. A Palestina teria em torno de 9,5 milhões de habitantes. Então o medo de Israel é que cria-se um Estado palestino já bem maior do que eles. Tá? Já é uma ameaça sem criar um Estado, agora imagine criando um Estado palestino. Então o medo de Israel, um dos medos é esse, que já se cria um país bem maior, bem mais populoso do que ele. Aí nós temos aqui outro ponto de discórdia, que é Jerusalém. Tá? No conflito árabe-israelense, Jerusalém é um dos pontos fundamentais, tá, da discórdia entre eles. Vocês viram na aula anterior, né, que tanto judeus quanto muçulmanos, tá, eles têm Jerusalém como uma cidade sagrada. Os judeus, né, por já ter mesmo a própria cidade, existe aqui, ó, a imagem do Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações foi uma parte do Templo de Salomão que sobrou, tá? Na última ruína, quando Tiro destruiu. Então, uma parte do templo ficou, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Por isso que os judeus vão lá fazer as suas orações, porque é um pedaço do templo que sobrou. Tá? E já os muçulmanos, para eles, Jerusalém é sagrada, porque eles acreditam que Maomé saiu de Meca, passou por Medina e foi em Jerusalém. De lá ele se ascendeu ao céu e foi conversar com Abraão. Né? Então, os muçulmanos têm essa ideia, por isso Jerusalém é uma cidade sagrada para eles. Tá? Então, é uma cidade de múltiplas raízes culturais e religiosas. Eu também já expliquei na aula anterior que ela é dividida em 4 bairros, tá? Diferentes. E o principal temor, tanto de Israel quanto dos países árabes, é que se levante um grupo radical, pior do que eles, né? E impeça tanto Israel quanto os países árabes de dirigir as suas orações, de fazer as suas orações aqui em Jerusalém. Então o medo deles é que se levante um grupo radical e impeça eles de fazer as suas orações. Tá? Então existe essa briga aí. É tanto que vários países do mundo, a maioria dos países, não reconhecem Jerusalém como a capital de Israel, tá? Devido a essa briga entre Israel e palestinos. Os Estados Unidos já ameaçou já reconheceu, o presidente Trump, ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e deu o maior conflito lá. O Brasil ameaçou também reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e também entraram em conflitos. Então, outro ponto de discórdia é o acesso à água. Tá? Veja bem, pessoal, Israel, aqueles países árabes, Jordânias, Arábia Saudita, tá? São países que vivem nos locais mais áridos do mundo, terras secas, onde dificilmente chove, são terras arenosas, areias, deserto. Tá? Então, resumindo, deserto na sua maior parte. Aí você me pergunta, mas como que o cara vai plantar se é deserto, se não tem água, se não chove? Tá? Então, esse é um dos pontos principais da discórdia, é o acesso à água. Por quê? O Rio Jordão é o principal rio que rega Israel, a Jordânia e parte do Líbano. Tá? O Rio Jordão, ele desce e joga as suas águas no Mar da Galileia, que é um mar de água doce. Então, tanto o Mar da Galileia quanto o Rio Jordão é o principal rio que distribui, que irriga toda aquela região ali. Tá? Então, por que existe essa discórdia? Já que eles estão nas zonas mais áridas do mundo, existe baixa pluviosidade. O que é isso, professor? Baixa pluviosidade, baixa chuva, pouquíssima chuva.
né? E como que os caras vão plantar? Então vamos lá. Técnicas de irrigação. Na primeira aula sobre o conflito entre Israel e palestinos, nós falamos sobre as diásporas judaicas. Então foi na primeira diáspora, quando Israel foi levado cativo para o Egito. Lá eles passaram cerca de 430 anos como escravo. Então foi lá que Israel aprendeu as técnicas de irrigação com os egípcios. Tá? Os egípcios são peritos nessa área porque todo o país do Egito, a sua maior concentração da população está às margens do rio Nilo. Tá? O Egito é um deserto, praticamente um deserto quase que no total. Então as pessoas se aglomeram, foram se aglomerando, construindo suas cidades, suas vilas, às margens do rio Nilo, tá? Que corta o Egito ao meio. Se você pegar o mapa, você vai verificar que quase 100% da população está às margens do rio Nilo. É como aqui no Brasil, é um exemplo, é como se a população brasileira se acomodasse às margens do rio Amazonas. Tá? Então não existia mais ninguém no resto do Brasil, só às margens do rio Amazonas, um exemplo. Então aconteceu isso lá no rio Nilo. Com isso, eles criaram técnicas de irrigação em pleno deserto. Então Israel, enquanto estava cativo, aprenderam essas técnicas de irrigação. E quando voltaram para o seu território, para a sua terra, eles aplicaram essas técnicas de irrigação lá no seu país. Então hoje Israel é um dos maiores produtores agrícolas do mundo de frutas, de verdura em pleno deserto. Observem aqui, ó, nessa imagem, no meio do deserto, só areia de um lado e outro, usando técnicas de irrigação. Veja bem os campos agrícolas que Israel vem construindo. Tá? E com isso os países árabes foram copiando e também foram realizando, para não morrer de fome, foram criando essas técnicas de irrigação, tá? Em pleno deserto. Israel também usa a água do mar Mediterrâneo e eles fazem aquele processo de dessalinização, tira o sal da água e reaproveita. Agora, um detalhe que deve ser observado é que essas águas de irrigação aqui, ó, agrícolas, elas são reaproveitadas dos esgotos da cidade. Pega os esgotos, tira toda a impureza, deixa só a água pura e a irrigação vem para o deserto para irrigar a agricultura. Tá? Então, tudo quanto é tipo de água, eles não deixam nada desperdiçado, aproveita tudo, inclusive a água do esgoto, eles reaproveitam. Ok? Então, veja bem, Israel, eles fazem o monitoramento das fontes hídricas dos palestinos, fica de olho, tá? Eles colocam radar, satélite, observando se alguém vai pegar água, se está pegando água demais. Tem um controle absoluto, porque se não tiver esse controle, um desses países, dessa região lá vai passar sede, tá? Então veja bem, como ficou distribuída a água. 1/3 da água ficou distribuída para a Palestina, e 2/3 para os israelenses. Observe que eu falei para vocês que a quantidade de palestina é bem maior do que israelense, mas a maior parte da água fica com Israel. 2/3 da água para Israel e 1/3 apenas para os palestinos. E outro detalhe, os palestinos, eles são proibidos de criarem cisternas. Acredito que vocês sabem o que é cisternas. Cava-se um buraco no chão, reborra o cimento para aproveitar a água da chuva. Quando cai, a água escoa para lá e ali aglomera-se a água e eles aproveitam. Então Israel proibiu os palestinos de criarem cisternas. Mas por quê, professor? Veja bem, se Israel deixar os palestinos a criar cisternas, tá? Todo mundo vai querer fazer uma cisterna perto da sua casa. E o que vai acontecer? Quando chover, que raramente chove naquela região, quando chover, vai impedir das águas descerem para os rios, para o Rio Jordão, para o Mar da Galileia, tá? E com isso, ou o rio vai secar ou vai diminuir bastante a quantidade, tá? E é um rio que abastece vários países ali naquela região, bom lembrar disso aí, ok? Então, outro ponto da briga entre Israel e Palestina são as colônias judias, tá? Colônias judias. Então veja bem,
Uma das ações clássicas para ocupar um território é instalar colônias para povoar uma área, tá? E cerca de 500 mil colonos judeus vivem hoje na Cisjordânia. 500 mil colonos judeus vivem na Cisjordânia. Quando foi no ano de 2002, Israel achava que estava ruim proibir eles de construir cisternas, de regar água para eles. O que Israel resolveu fazer? Ele construiu um muro, tá? Veja bem a imagem do muro aí, ó. Um muro que dividia Israel e Cisjordânia. Os caras eram livres, podia passar para o território israelense, buscar água, buscar alguma comida, alguma coisa. Israel foi construir o muro. Falou, pronto, ninguém passa mais por aqui, tá? Então, se o conflito entre eles já era ruim, com a construção desse muro ficou pior ainda, tá? Os caras das colônias judaicas não podiam ter acesso a Israel. Ok, pessoal? Por hoje a nossa aula é só isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a próxima aula, assim se Deus nos permitir. Valeu!